Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Mais um vídeo da nossa série Lições dos Calculistas de Estruturas. Vocês sabem, essa série é baseada no livro do professor Laranjeiras, a verdade do e-book do professor Laranjeiras, 179 lições que aprendi como projetista de estruturas. E não vamos perder tempo. No vídeo de hoje nós temos mais 5 lições para a gente comentar aqui da nossa profissão, da nossa carreira de engenheiro de estruturas. Então, vamos para a primeira lição. Seguir as normas técnicas brasileiras e, na existência, seguir alguma norma estrangeira. Pessoal, isso aí é uma das lições mais importantes que um calculista de estrutura ele deve seguir. Pessoal, a gente não pode inventar critérios, inventar coisas, não seguir normas, né? A gente pode se dar mal. As normas técnicas são normas, são documentos baseados tanto na experiência, nas boas práticas dos engenheiros, quanto também na ciência, é baseado na teoria, é baseado em alguns acidentes que ocorreram, de modo a prevenir que eles se repitam. Então, a gente tem que seguir as normas técnicas brasileiras. Então, a gente tem aqui no Brasil uma instituição chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que produziu talvez mais de 1000 normas, já está em milhares de normas, né, sobre todos os campos que a gente possa imaginar, tanto da engenharia como fora também da engenharia. Portanto, pessoal, para nós é importante nós seguirmos as normas técnicas. Se nós somos engenheiro de estrutura, nós temos que seguir a NBR 6118, que trata do projeto de estruturas, a NBR 6120, que trata das ações sobre as estruturas, a norma de vento, NBR 6123, né? A norma de segurança das estruturas, a norma de fundações, né? A NBR 6122. Então, nós temos esse conjunto, esse arcabouço, né, de normas que nós precisamos seguir, certo? Então vamos seguir as normas técnicas brasileiras. Nada de estar inventando ou... Não, eu decido não seguir, né? Eu acho que esses coeficientes de segurança estão muito elevados. Eu vou diminuí-los. Eu acho que está muito exagerado essa força de vento. Eu vou diminuir. Eu vou desconsiderar essa força de vento. Então, pessoal, não pode fazer esse tipo de coisa. Então, é uma lição. Sigam as normas, né, técnicas brasileiras. Agora tem um detalhe aí dessa lição, e na existência seguir alguma norma estrangeira. Eu me lembro que há muito tempo, né, eu gosto muito de contar meus casos aqui, eu estava desenvolvendo um projeto, era um grande projeto, né, eu participava de um escritório, era um grande projeto, e no topo de um dos prédios desse empreendimento, era um empreendimento com 3 torres comerciais, e no topo de um dos prédios havia então um L ponto. Muito bem. O problema é que a gente se deparou, o problema é que a NBR 6120, que ela era de 1980, né, inclusive recentemente ela foi atualizada, mas essa norma de 1980, ela não tinha uma carga para o dimensionamento de L pontos. E agora? Como é que a gente iria dimensionar os L pontos? Eu me lembro que eu participava da comunidade TQS, né? E eu coloquei essa dúvida. Na verdade, eu não coloquei essa dúvida. Alguém já tinha colocado essa dúvida lá e eu tinha guardado esse e-mail. E alguém perguntou como é que eu faço para dimensionar qual é a carga que eu uso em um L ponto, visto que a NBR 6120 não menciona L pontos. E aí, se não me engano, o próprio professor Laranjeiras, ele colocou lá um e-mail respondendo a essa pergunta, onde ele dizia que poderia se usar a norma DIN, que é uma norma alemã. Então, a norma DIN, relativa a cargas nas edificações, ela mencionava a questão dos L pontos. E aí ele sugeria lá usar a norma DIN para poder dimensionar o L ponto. Outra coisa também que, se não me engano, ele mencionou, ou outro colega mencionou, foi utilizar algumas das notas técnicas da ANAC. Então a ANAC, né, a gente sabe que no Brasil é uma autoridade aérea, né? Então ela já tinha normas sobre... normas de engenharia, notas técnicas sobre essa questão dos L pontos. E aí sugeriu. Eu me lembro que então eu peguei essa norma DIN, que até o professor, se não me engano, ele traduziu do alemão, colocou lá, ele fez até essa gentileza lá para quem perguntou. Também havia, né,
a norma da ANAC, que naturalmente estava em português, e aí a gente pôde então sentar e, dependendo do porte da aeronave, eu me lembro que nós conseguimos então dimensionar o L ponto, e o L ponto está lá hoje, então até hoje está em pleno funcionamento, certo? Mas o que acontece, né? Inclusive coloquei aí a foto, né? Não é bem de lá, esse aqui é do Rio de Janeiro, né? Esse que eu dimensionei não era no Rio de Janeiro, era, inclusive era em Brasília. Mas para ilustrar que hoje, né, no Brasil, São Paulo parece que é uma das cidades do mundo que mais tem helicópteros, então é uma coisa corriqueira, né? E não havia na norma brasileira nada relativo a um heliponto, ao pouso de um helicóptero. Muito bem. Como eu falei, essa norma foi recentemente revisada, né? Então, hoje a norma NBR 6120, ela já tem aqui, ó, um tópico, né? Aqui tem um artigo dela que trata dos helipontos. Então, eu estou colocando um print para vocês verem aqui. Eu não quero que vocês consigam ler, a letra deve estar pequena aí na tela de vocês, mas você pega a NBR 6120, vai no item 6.7, que está lá, helipontos. Então, fala lá. Os helipontos devem ser dimensionados pela atuação de um helicóptero com peso bruto total máximo, QR, cujo valor em toneladas. Então ele vai explicando tudo que deve ser considerado para o cálculo de um heliponto. Então, pessoal, se você se depara com alguma coisa nova no país que você está, nós estamos aqui no Brasil, se depara com uma coisa nova, procura na norma brasileira. Não tem? Então, vamos procurar numa norma estrangeira, mas nunca inventar, né, da nossa cabeça, eu acho que deve funcionar assim. Então, procurar uma norma estrangeira que trate, então, desse assunto, né? Uma coisa que está acontecendo muito aqui também, mudando um pouco, né, mas também não está normalizado ainda, são aqueles tijolos ecológicos, né? Então, eu tenho até um colega que está construindo agora um chalés, inclusive ele vai fazer uma pousada, e ele disse, olha, eu quero construir com tijolos ecológicos. É um tijolozinho maciço que tem 2 furos verticais, né? Em que a parede, quando você prepara a parede já fica pronta e não precisa de reboco e tal. A ideia é uma pegada um pouco mais rústica, né, com esses tijolos. Fica muito bonito, eu particularmente acho que fica muito bonito. Então, se você está construindo, como é o caso dele, uma pousada rústica e tal, então cai muito bem e pode, inclusive, sair bem mais barato do que uma construção convencional. Bom, mas a questão é que não está normalizado e ele funciona como tijolo estrutural, né? Um misto aí entre uma alvenaria de vedação, uma alvenaria estrutural, mas ele não está normalizado. Ele é feito, pessoal, né? Ele não vai ao forno, ele é feito com cimento e argila. Pelo menos aqui no Ceará, esse meu colega visitou um fabricante e ele inclusive, ele cura, né? Ele endurece sem ir para o forno. Então, naturalmente, ele vai secando e vai endurecendo. Então, é algo que não está ainda nas normas, uma coisa nova, né? Alguém inventou, começou a fazer. Eu já vi algumas recomendações dos fabricantes, ele chega, né, a ter uma resistência em torno de 3 MPa, né? O prisma, né, chega a ter uma resistência de 3 MPa, mas não está normalizado, algumas pessoas estão fazendo estudos independentes e tudo. Com certeza, talvez ele no futuro, até nem sei, né, se ele já entrou em alguma norma, eu não trabalho com alvenaria estrutural. Vocês aí, de repente, que estão sabendo de alguma coisa, podia até colocar aqui nos comentários, dizendo, olha, já tem norma dele e tudo, ou então ele é baseado na norma tal. Ajuda a gente aqui, né, que está assistindo, a de repente entender um pouco mais sobre esse tijolo. Mas o fato é que é algo novo, ainda não está na norma, pelo menos que eu saiba, não está na norma. E aí, em algum momento, né, com a disseminação desse tijolo, eu já vi aqui no próprio YouTube, muita gente construindo com esses tijolos lá pelo Paraná. Eu já vi muita gente construindo lá pelo Rio Grande do Sul, né? Então, Santa Catarina, muita gente, muito pelo sul, né? O pessoal está construindo muito com esses tijolos, né? E nem sei se é questão térmica, né? Lá, o pessoal do sul, né? Tem uma região muito fria e tudo, não sei nem como é que ele funciona em questão térmica. Mas está começando a chegar aqui com um certo vigor, né? Aqui no Nordeste, e o fato é que, então, ainda não está, que eu saiba, não está normalizado. Então, mas as pessoas querem construir, então vamos nos cercar de outras normas. Existe uma norma internacional, alguma norma europeia, alguma norma americana, alguma norma mesmo aqui na América do Sul que trata desse assunto. Então vamos usar essas normas ou alguma nota técnica, alguma coisa que tenha algum respaldo científico, né? E não inventar, tá certo? Então, essa é uma lição dos cálculos de estrutura muito importante.
seguir as normas técnicas brasileiras e, na inexistência, seguir alguma norma estrangeira, né? Então, primeira lição dos cálculos de estrutura. Vamos passar agora para a segunda lição de hoje. Nada melhor que o famoso QL2/8, né? Ou em alguns locais a gente usa o PL2/8, né? Então, pessoal, o que isso aqui quer dizer? O QL2/8, né? O PL2/8 é talvez, né, assim, o momento mais fácil, né, que todo mundo deveria aprender a calcular, né? A pessoa está naquela cadeira de mecânica, aí vai estudar o que é um momento fletor, fazer um diagrama de um momento fletor, como esse que eu coloquei até aí na tela, né? Então, se eu tenho um vão L com a carga uniformemente distribuída, o momento máximo é o QL2/8. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, é que isso aí está dizendo que a gente, especialmente se nós não temos um domínio de modelos complexos de engenharia estrutural, a gente deve primeiro fundar as nossas bases, né, criar nos modelos mais simples. Então, eu estou modelando no TQS, eu estou modelando no EBER com uma estrutura muito complexa, eu estou modelando no ADAPT, uma estrutura muito complexa. Então, o conselho é nada melhor que o QL2/8. Ou seja, tenta ver isso no modelozinho simples, de uma viga isostática, no modelo simples de uma viga contínua. Uma viga contínua. Muitas vezes a gente cria uns modelos de grelha bastante complexos e, dependendo de como a gente está modelando essa grelha, pode dar uns resultados muito malucos. Tenta fazer por viga contínua. Né? Então, na viga contínua, muitas vezes eu tenho uma viga isostática, eu tenho uma viga hiperestática, mas onde eu decido, essa viga apoia nessa, né? E não deixo para o software, muitas vezes, decidir, né? Baseado nas inércias. Às vezes eu entro com a inércia um pouco equivocada e isso mexe com os esforços. Então, se eu tenho uma viga, se apoia num pilar aqui, se apoia num pilar aqui, gente, ou então mesmo numa outra viga, então eu posso dizer, olha, para mim essa viga é bem apoiada. QL2/8. Então, basicamente, esse conselho, né, essa lição, ela está dizendo o seguinte: se você não consegue modelar, né, tenta primeiro modelar uma coisa bem simples, um modelo simples, e a partir daqueles valores que você acha no modelo mais simples, aí você pode então, agora vamos ver como é que fica uma grelha. Vamos ver aqui uma grelha só de vigas, vamos ver uma grelha em que eu consigo colocar algumas lajes trabalhando em conjunto com as vigas, né? Ou então aqui um pórtico onde os pilares vão entrar e as vigas não apoiam, não é mais um apoio simples, eu já tenho um apoio, né? Que eu tenho plastificado com um certo tipo de um percentual de engastamento. Então eu começo a trabalhar modelos mais complexos e aí então essa é uma lição muito importante. Então a lição aqui é nada melhor que o QL2/8, significando dizer que vamos primeiro, né, se estamos com dúvida de como aquela estrutura funciona, vamos para os fundamentos, aqueles modelinhos mais simples e aí então com a ordem de grandeza daqueles esforços, daquele momento, daquele cortante, então a gente vai poder então partir para modelos mais complexos. Espero que vocês tenham entendido aí o que é que não é para calcular tudo biapoiado com QL2/8, não é isso que ele está querendo dizer. Né? Eu posso fazer uma viga contínua, mas a viga contínua é um modelo também muito simples, né? Onde tem um controle ali de como é que se comportam os esforços dela, tá bom? Próxima lição. Programa integrado de cálculo é ótimo, mas tenha muito cuidado e faça sempre suas continhas simples fora dele, pois ele faz travessuras às escondidas. Percebeu como essa lição está linkada com essa aqui, gente? Está linkada, elas são linkadas. Então, modelos mais simples, continhas numa calculadora, né, como o pessoal chama, conta de padaria, em que eu posso usar a calculadora. Então, o programa integrado de cálculo é ótimo. TQS, EBERIC, ADAPT, tem outros softwares de análise estrutural, o próprio robô, o próprio SAP 2000, né? Então, tem muitos softwares, né, de modelagem. Então, são ótimos. Eles, se bem utilizados, eles dão uma precisão fantástica. Mas faça sempre suas continhas simples, né? Fora dele, pois ele faz travessuras escondidas. Muitas vezes ele foge do nosso controle e pode apresentar resultados
completamente fora da realidade, tá? E aí eu coloquei aqui, para ilustrar isso, pessoal, essa aqui nós temos essa jovem, ela vai tirar a carteira de motorista dela, certo? Então ela tá na autoescola, essa aqui é a primeira aula dela, certo? Aí ela fez a seguinte pergunta para o instrutor da autoescola. Amigo, posso aprender direto no carro automático? Tá entendendo aí, gente? Então, isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Então, a gente precisa aprender as coisas no braço, mais mecânica, aprender a passar uma marcha, aprender a passar uma embreagem, a frear, né? Saber a hora de passar a segunda marcha, a terceira marcha, entender o funcionamento do motor e tudo. Depois a gente pode entregar, né, isso para um carro automático, né, que passa a marcha sozinho, que sabe o momento de passar a marcha, a rotação do motor, enfim, todos aqueles critérios ali, né, que ele está configurado. Então, é a mesma coisa. Programa de cálculo é ótimo. Então, o TQS, você modela, faz aquelas análises mais complexas que você imaginar, né? Então, ali não precisa você dizer quem apoia em quem, né? Precisa só mais para gerar o desenho corretamente. Mas, em termos de análise estrutural, isso tudo é resolvido através dos modelos de análise estrutural. Mas, tenha muito cuidado. Tem que fazer umas continhas fora dele, ou seja, fazer uns cálculos manuais com a calculadora, chamada conta de padeiro, para que ela possa, então, dar um resultado muito bom. Então, amigo, posso aprender direto num carro automático? A resposta é não, não pode. Você vai aprender no carro manual, você vai tirar sua carteira no carro manual, depois você vai, então, comprar o seu carro automático, né? Eu digo isso muito para os meus alunos, né? Eu ensino a cadeira de estrutura de concreto. Então, a gente está fazendo cálculos de lajes manuais, pegando a carga da laje, jogando na carga da viga, jogando a carga de parede, tudo manualmente, para que ele possa entender como é que a estrutura funciona. Aí, só depois que ele entende como é que a estrutura funciona, como é que essas cargas caminham das lajes, passando pelas vigas, indo para os pilares, chegando às fundações, somente após fazer isso manualmente é que ele poderá, então, usar um software automático, né? Então, que lição importante essa de que o programa de cálculo é ótimo, mas temos que ter cuidado com o seu uso, temos que saber interpretar os resultados, temos que saber entender se aquilo ali tá, desconfiar. Mas não era para dar esse valor, eu acho que isso aqui está errado. Então, se você achar que está errado, possivelmente aquilo está errado, né? Então, que lição importante é essa aí dos calculistas de estrutura? Vamos para a próxima. Opa, isso aqui, pessoal, isso aqui é para eu me lembrar de pedir a você para dar um like no nosso vídeo. Então, dá um like no nosso vídeo, assine no nosso canal. Nós estamos semanalmente tentando trazer um vídeo novo, discutir um assunto novo. Então, trazendo os cálculos de estrutura, nós estamos planejando outras playlists com outros assuntos interessantes. Então, tá gostando da nossa série? Tá gostando do nosso canal? Então dá um joinha, dá um like. Então eu coloquei essa tela aqui para me lembrar que eu nunca peço like. Então, quiser comentar alguma coisa, eu gosto muito quando vem os comentários. Então a gente está aqui para isso, tá bom? Então obrigado aí. Se estiver gostando, dá um like. Vamos para frente. Pessoal, aqui é importante essa lição dos cálculos de estruturas, que é cumprir os prazos prometidos. Pessoal, a gente muitas vezes tem aquela ideia de perfeição, né? Já comentamos aqui em outros vídeos que feito é melhor do que perfeito. Então, o que é que acontece? O que acontece? O custo, quando a coisa passa para a execução, para a obra, o custo ele multiplica por 10, ele multiplica por 20, ele multiplica por 30, ele multiplica por 100. Então, cada dia que você segura o projeto no seu escritório, muitas vezes porque você quer que o projeto saia. O ideal é que saia, mas a perfeição é muitas vezes inatingível. Então você precisa de muito tempo, gastar muito tempo para atingir a perfeição. Então, o que acontece? Você segura mais um dia, segura um outro dia, segura um terceiro dia, e a obra muitas vezes está esperando aquele detalhe. Então tem equipes paradas. Imagina, uma equipe de carpinteiros está parada, uma equipe de ferreiro está parada, uma equipe de pedreiros está parada. Então, você tem que... eu quero concretar uma estrutura, eu tenho que agendar com a empresa que fornece o concreto, né, com a concreteira, e tem que ver a agenda deles. E eles só vão poder fazer tudo isso depois que estiver com o seu projeto na mão. Então, é muito melhor você entregar algo no prazo. O desenho está mal feito, o desenho poderia estar mais bem detalhado,
Poderia estar mais bonito, um traço aqui mais grosso, um traço mais fino. Seria o ideal. Mas é melhor você entregar o projeto no prazo, mesmo que não esteja bonito. Faltou um detalhezinho que poderia melhorar a interpretação, é verdade, mas você entregou no prazo. E aí você vai ganhar ponto com o seu cliente, porque você vai ficar com a fama de que, olha, posso passar qualquer projeto para o escritório tal que eu receberei o meu projeto no prazo. Então, olha que coisa maravilhosa é você, olha, pode passar para aquele escritório que ele entrega no prazo. Então, ele poderá se planejar daquele dia que a obra vai começar, já está com o seu projeto completo, já pode comprar o aço todo da obra, já pode programar toda a parte de concretagem, porque você não atrasou, você cumpriu os prazos prometidos. Então, inclusive, você pode até muitas vezes cobrar até mais por conta disso, por conta da sua pontualidade. Ah, tem escritório que atrasa 15 dias, tem escritório que atrasa 1 mês, 2 meses. Os consultores ficam loucos, né, à espera do projeto. E você entregando no prazo. Você entregando no prazo. Então, muitas vezes, até um dia antes, 2 dias antes do prazo. E aí você poderá até cobrar mais por isso. E ele vai preferir pagar você um pouco mais e receber no prazo do que, de repente, pagar menos, mas ficar com a equipe esperando 1, 2, 3 semanas, como a gente escuta muitas vezes isso aqui, tá bom? E aqui, pessoal, é uma lição muito interessante que eu falo muito para os meus alunos. Se você está me ouvindo, você é aluno, não esqueça, né? Aqui eu me lembro da oração de São Francisco, né? Que diz, onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Então, onde houver tração, que eu leve a armadura. É por isso que é importante você fazer uma disciplina de análise estrutural muito bem feita. Então, se você é aluno, você precisa fazer uma cadeira de estática das construções, ou de mecânica das construções, ou de análise estrutural, de modo que você possa entender como é um diagrama de momento fletor, um diagrama de força normal, um diagrama de força corta, entender aquilo ali. E aí, trabalhando com concreto armado, onde houver tração, aí você vai colocar ali a armadura, né? Eu visitei, acho que foi ano passado, né? Aqui no Ceará nós temos uma cidade chamada Canindé. Então, Canindé é uma cidade de romaria, é uma cidade dedicada, né, à fé em São Francisco, né? Então aí está a estátua, tem uma estátua gigante de São Francisco. E quando eu vi essa lição dos cálculos de estrutura, né, onde houver tração, que eu leve a armadura, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união, né? E onde houver tração, que eu leve a armadura. Então fui lá também assistir uma missa, né? Embora que eu não seja nem católico, mas assisti uma missa e me considero cristão, né? Assisti uma missa na Basílica de São Francisco, depois fui com minha mãe, com minha esposa, a gente foi visitar a estátua de São Francisco, né? E tudo, passamos um dia em Canindé, né? Então tá aí uma fotografia para registrar o momento. Então, onde houver tração, que eu leve a armadura, nunca esqueça. E aí eu também ensino meus alunos uma outra, que é parecida com essa, mas não tem nada a ver com São Francisco não, tá? Que é um mantra que eu digo para eles. Onde estiver o momento, estará a atração. Onde estiver o momento, estará a atração. Aí eu fiz esse desenho do Yoda, né? Que é um mantra, e deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, se eu tenho aqui um diagrama de momento fletor, isso aqui é um balanço, o momento está na parte de cima, então o momento é um momento negativo, está na parte de cima, a atração está em cima. O diagrama desceu para quê? Para a parte de baixo, então ele está na parte de baixo, então a atração está embaixo. O diagrama do momento está em cima de novo, aqui está nesse balanço, então a atração está em cima. Então, onde estiver o momento, estará a atração. Aí, descobrir onde é que está a atração? Onde estiver a atração, então você leve a armadura. Olha que coisa interessante, são as lições do cálculo de estrutura. Essa aqui é muito boa para quem está aprendendo engenharia, para quem está se tornando um engenheiro de estruturas. Onde houver tração, que eu leve a armadura. Onde estiver o momento, estará a tração, né? Então, pessoal, terminamos aqui as nossas lições de hoje, né? As lições dos cálculos de estrutura. Espero que vocês tenham gostado e até, então, a próxima semana com mais 5 lições dos cálculos de estrutura. Forte abraço, um beijo bem forte a todos vocês e até lá.